Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Por favor, me dê um retorno. Alguém aí está ao vivo? Está me escutando? Está me vendo? Por favor, me dê o retorno. Juzinha, seja bem-vinda, boa noite. Você está conseguindo me ver, Juzinha? Hugo Macedo, oficial, seja bem-vindo. Você está conseguindo... Dr. Jorge Ruzek está conseguindo me ver e ouvir? Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo, pelo retorno. Eu estava com um probleminha técnico, agora sim. Seja bem-vindo, meu convidado, meu amigo, advogado, colega, Dr. Jorge Ruzek. É um Boa noite a prazer todos. estar recebendo o senhor mais uma vez aqui no nosso cantinho, que eu digo que é um cantinho democrático, né? Que a gente está trazendo essa proposta diferenciada em termos de a Ines Ramos, minha aluna, seja bem-vinda. Em termos de facilitação, doutor, do direito para qualquer tipo de pessoa, certo? Não somente aqueles operadores da área jurídica, mas facilitação de uma forma geral, certo? Hoje nós viemos tratar sobre direito do consumidor com o Dr. Jorge Ruzek, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da UAB Sergipe. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Foi meu chefe no PROCON, né, na assessoria jurídica do PROCON, e é uma pessoa muito gabaritada, de muito valor, que tem muitas contribuições a trazerem para todos nós. Tenho certeza que vocês vão gostar demais dessa live. Luciana Alves, seja bem-vinda. Luciene Alves, Aines Ramos. Bom, pessoal, eu vou começar a dar uma introdução e passo já a palavra para o doutor Jorge Ruzek. Primeiramente, a gente deve saber que quem é o fornecedor, né, de produtos. Boa noite. Boa noite, coronel. Luciene está dizendo boa noite, coronel. Quem não sabe também, doutor Jorge é coronel, né? Pessoal, logo no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, do CDC, boa noite, Luciene. Obrigada pela audiência, né? E obrigada pelo carinho. Logo no artigo 3º do CDC, o Código vem trazendo de quem é fornecedor, de quem sejam os fornecedores. Vi Santos, seja bem-vinda, minha aluna querida. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. É um rol bem amplo, mas nós aqui vamos nos ater aos produtos, doutor Jorge. Eu quero que a gente se atenha nessa live aos produtos perecíveis, né? Que são os produtos de alimentos, né? Que são consumidos muito pelo consumidor, principalmente nessa época de pandemia. A gente pede um almoço, um jantar, delivery, né? E a gente vai tratar disso, das responsabilidades que o fornecedor e das precauções que eles, como prestadores de serviço, devem ter para não estar incorrendo assim em deslizes que podem ocasionar a geração de danos, como também pode ocasionar, né, até, quem sabe, o fechamento de sua empresa. Então, é importante para todos os empresários que estão nessa época passando por essa dificuldade e que, principalmente, estão se servindo dos deliveries, né? Muito restaurante passou a entregar dessa forma, né? A gente usa muito aplicativo também, pessoal, hoje em dia, né?
usa muito aplicativo para pedir comida, e assim a gente vai tratar sobre esse tema. Eu falei quem era fornecedor. E produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Mas quero frisar que nós vamos tratar hoje de produtos comestíveis, alimentos, certo? No artigo 18, no artigo 14, me desculpe, do 12 ao 17, vai até o 15, na verdade. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, trata da responsabilidade pelo fato de produto ou serviço, né? E ele trata de quem é fabricante, de quem é produtor e assim por diante. E o parágrafo 2º fala que, no artigo 12, parágrafo 2º, ele fala que o produto não será considerado defeituoso ou com vício, né? Entre aspas, pelo fato de ter colocado outro de melhor qualidade no mercado. Fala também que o fabricante, o construtor, o produtor e o importador só não responderá quando ele provar que não colocou o produto no mercado, ou que, embora haja colocado, o defeito não existe. A gente vai tratar dessa forma aí, certo? A gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele trata de uma responsabilidade solidária. O que quer dizer isso? Uma responsabilidade solidária, ela abrange tanto o comerciante, quanto o produtor, quanto o importador. Todos eles podem entrar numa ação provável ação de ressarcimento. Se o consumidor assim quiser, ele pode chamar e deve chamar todos, né? Eu já tratei no artigo 19, ele fala expressamente que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, né, que não sejam respeitados. Ele fala muito precisamente no artigo 19. No inciso 1 fala: quando não for respeitado o abatimento proporcional do preço, complementação de peso e medida, porque às vezes aquele peso e medida que é oferecido não é o real, quando a gente vai comprovar, certo? E outras coisas que a gente vai ver mais, tá? Agora eu quero passar a palavra para o doutor Jorge Ruzek, para ele fazer as suas considerações, e assim depois a gente vai debatendo aqui, certo, doutor Jorge? Pode fazer sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Para mim é mais uma vez um prazer a gente estar aqui debatendo, discutindo a defesa do consumidor, que para mim é um assunto bastante caro, né? Eu sou apaixonado pela defesa do consumidor. Hoje não atuo mais na área, mas para mim a defesa do consumidor ele é o hobby, né? Que eu estou ali sempre trabalhando, ajudando as pessoas, participo da comissão, participo de vários debates, né? Não só aqui no estado, mas fora também, em vários fóruns, lá em Brasília. Quando é possível, eu me desloco para lá e participo lá na comissão do Senado e também da Câmara, em vários debates da defesa do consumidor. Isso desde o início, né? Depois que foram 3 anos e meio à frente na direção do PROCON, e eu participei de vários fóruns, né, da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Brasilcom, e tive a oportunidade de debater esse assunto e ajudar as pessoas, principalmente aqui no nosso estado, aqui na capital. Mas eu também queria aproveitar para falar um pouco da defesa do consumidor aqui da OAB. Se os senhores que estão assistindo, os senhores e as senhoras que estão assistindo essa live, derem uma olhada no site da OAB, quando entrar, logo de cara, quando abrem, tem uma cartilha, né, da defesa do consumidor agora em tempos de pandemia, né, que foi elaborada pela nossa comissão.
vale a pena dar uma olhada, coisas assim, tem vários assuntos interessantes, principalmente aí da medida provisória 925, né, que trata aí das empresas aéreas, tem uma série de informações aí nessa época de pandemia, né, cancelamentos de voos, o que deve ser feito, também trazendo a resolução 400 da ANAC, que na época eu participei da elaboração dessa resolução, nós combatemos de forma veemente parte dela, isso foi nos idos de 2014, e depois ela acabou se tornando praticamente, não é nem uma resolução, o nome é resolução, mas ela tem uma força de lei, que ela mudou completamente o sistema no país relativo a transporte aéreo. Também te fala alguma coisa sobre planos de saúde, principalmente agora as resoluções da ANS, né, que obrigam os planos de saúde a fornecer um tratamento adequado na Covid, a pagar os exames, né? E as empresas conseguiram uma liminar recentemente, eximindo elas de serem obrigadas a pagar o exame rápido ali da Covid, salvo se realmente tiver uma doença, se ela estiver se apresentando, os sintomas, aí sim, mas fora isso não. E também a gente colocou lá seguros de vida, hotéis e cruzeiros, né, que também foram bem atingidos, academias de ginástica, práticas e preços abusivos, que logo no começo da pandemia a gente viu que houve, nos primeiros meses principalmente, uma corrida aos supermercados e houve um acréscimo bem grande nos preços, e outros de forma bastante abusiva, né? E a gente tem junto com os PROCONs atuado aí, da doutora Elza, né, do Ministério Público, PROCON estadual e municipal, a gente tem atuado muito em várias inspeções e fiscalizações para inibir essa prática de preço abusivo, né? Cobrança de serviços suspensos, tá bem interessante. Mas, vindo mais para o nosso assunto de hoje, quando se trata aqui de delivery, né? O delivery ele é bastante complexo e houve uma revolução no país e no mundo no que tange ao delivery, principalmente para essas plataformas digitais, que é o Google Eats, né, o iFood, e tem várias ferramentas agora estão surgindo. E outras, né? Uhum. Tem outras, e não só essa preocupação, quando agora está na época de pandemia, ele envolve o fornecedor, envolve o consumidor, envolve os tomadores de serviço, que como nós temos uma plataforma que ela interage aí no meio, quem é responsável? É a plataforma ou é o tomador de serviço lá que está cadastrado na hora que você faz a compra e ele dá o ok e vai lá o motoboy pegar esse alimento para levar? Quem é responsável? Qual a medida dessa responsabilidade? Até quando? E uma preocupação nossa, desde o começo da pandemia, e a gente conversando também no Ministério Público, algumas reuniões, algumas lives que nós fizemos aí com a doutora Elza e toda a Comissão de Defesa do Consumidor. E todos os senhores devem ter visto que os entregadores, inclusive, fizeram algumas passeatas, né, fizeram tipo uma greve branca, né, quanto à melhora do pagamento. Mas uma das preocupações iniciais nossas era justamente quem é o responsável por treinar esse profissional. Quem vai disponibilizar o álcool gel para o profissional, o motoboy? Ele ganha ali de 6 a 12 reais de cada entrega, né? Dependendo da distância. Varia mais ou menos 5, 6, 7, a maioria é isso, chegando às vezes até a 12 reais, uma distância um pouco maior. E todos eles correndo de um lado para o outro, a demanda aumentou no primeiro mês em torno de 40% e hoje já ultrapassa os 60% de aumento na demanda por serviços de entrega. E a responsabilidade? E a empresa? Será que essa empresa, que é uma plataforma digital, não tem obrigações?
Será que ela não tem que treinar esse motoboy? Será que ela não tem que disponibilizar o álcool gel ou providenciar os insumos para a limpeza e higienização dos veículos de entrega? Aí tudo isso foi discutido, foi feito o TAC, e a Justiça do Trabalho também começou a se pronunciar a esse respeito. Inclusive, saiu uma liminar, eu estou com ela aqui, da 82ª Vara do Trabalho em São Paulo, determinando uma série de medidas, impondo uma série de medidas ao iFood. Aqui essa liminar é diretamente ao iFood. O processo 1.396.28.2020.502.0082. Isso praticamente se espalhou, porque como determinou o iFood, a plataforma, a base dela é lá, né? E isso, claro que irradiou efeito erga omnes para o país inteiro, e não é diferente aqui para nós. E ficou definido que sim, que a plataforma tem a obrigação de disponibilizar álcool gel para todos os motoboys e fazer um treinamento específico de como ele deve proceder nessa época de pandemia, né? E é uma série de coisas, não é simples, é complicado. Toda vez que ele vai manusear, ele tem que pegar o álcool gel antes, pegar o produto, colocar, higienizar aquela sacola, né? Tem que ficar separado, na hora que ele vai entregar, não ter contato com as pessoas, o cartão. Eles ensinaram como usar o cartão, né? Fornecer a máquina e não pegar no cartão, limpar ali as teclas quando você vai colocar a senha, né? O manuseio do alimento, tocar o mínimo possível, se possível, ele usar a luva na hora de retirar. Tem uma série de normativas da Justiça do Trabalho, dos termos de ajustamento de conduta dos Ministérios Públicos estaduais, em quase todos, porque ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal que as medidas relativas à pandemia seriam tomadas pelos prefeitos e governadores. Então, essa plataforma, como está irradiada no país inteiro, cada local, além dessa determinação a nível nacional, existem determinações locais, onde é muito importante que as plataformas, né, e os operadores aí saibam o que fazer. Aí nós chegamos aqui. Qual a preocupação nossa, né, consumidor? Primeiro, na hora de receber esse produto, verificar se o produto não foi aberto, não foi violado, né? Hoje tem muitos produtos in natura que são comprados, frutas, verduras, né? Sanduíches ali que foram feitos na hora, alimentos fabricados na hora, que vem na embalagem, ter essa preocupação. É claro que quando você vai para a defesa do consumidor, nós temos uma série de disposições do artigo 18, parágrafo 6º, né? Alimentos impróprios para o consumo, aqueles por fora do prazo de validade. Às vezes nós estamos comprando produtos aqui, por delivery, que são produtos industrializados, um refrigerante, por exemplo. O consumidor tem que ter essa preocupação de, na hora de receber esse produto, verificar a validade. Por quê? Entregar produto, colocar à venda, expor produto fora do prazo de validade é crime contra as relações de consumo, né? Então, aquela empresa está cometendo não só um ilícito administrativo, passível de aplicação de uma multa, mas também está cometendo um ilícito penal, né, que ele pode ser punido por isso. Então, essas preocupações, elas vieram à tona. Alimentos fraudados, né, tem sido, no começo apareceu muito. Em fraude, ela pode caracterizar a fraude pela modificação do alimento, adulteração, peso, né? Isso. Compra um produto, né? Você compra, por delivery eu peço água de coco e aí quando você vai ver 30% ou 40% é água, né? Uhum. Isso é um alimento fraudado. Isso aumentou um pouco, houve um aumento substancial de reclamações dos PROCONs nessa relação que passou a ser um pouco mais conflituosa do consumidor com os entregadores aí de delivery, né? Então, a gente trazendo agora para esse momento de pandemia, eu acho que
São muitos assuntos, a quantidade ela é bastante grande, né, que a gente pode debater, mas há responsabilidade. A responsabilidade é do tomador, do entregador e também da plataforma. Cada um na sua medida, depende, né? Mas todos respondem solidariamente, como a própria doutora Adriana leu no código, a responsabilidade é solidária dessas pessoas que prestam esse serviço. O entregador não se exime disso, em que pese ele participe de uma plataforma, mas ele tem responsabilidade também. Mas é claro que nós, consumidores, na hora de acionar, a gente iria acionar o tomador e a plataforma, que tem mais capacidade de pagamento, seriam aquelas que têm uma responsabilidade maior, salvo um dano provocado no trajeto aí, né, pelo delivery. Então, a título assim, de introito, né, do nosso debate, eu queria trazer essas informações da cartilha do consumidor e essas informações aí das ações da Comissão de Defesa do Consumidor, agora nesse período de pandemia, que a gente tem trabalhado bastante aí para defender a sociedade, a sociedade, o consumidor por si só, olha aí para o suficiente nessa relação, e a comissão tem esse dever aí de zelar pelo cumprimento do direito. Muito bem colocado, agradeço muito ao senhor essa participação e quero dizer a todos que estão aqui nos assistindo que vão lá no site da OAB Sergipe e vejam essa cartilha do consumidor, certo? Porque, como o doutor Jorge Ruzek está falando, é uma cartilha bem explicativa e esclarecedora, né? Então, nós vamos continuar o debate. Eu, antes de fazer a live, eu sempre costumo fazer umas perguntas. E hoje eu deixei umas enquetes, né? Deixa eu ver aqui. Umas enquetes simples, como: você costuma reivindicar seus direitos? A pessoa pode até pensar, vixe, que pergunta boba, mas não é. Eu consigo vislumbrar, vem muita gente atrás de mim e dizer assim: não, doutora, isso aí eu não tenho direito não vou entrar não. Para quê? Não vou me expor ao Poder Judiciário para reaver esse dano não. Esse dano é tão pequeno. Pessoal, a gente deve se orientar, né, e ver que quanto mais a gente reclamar, quanto mais a gente conhecer os nossos direitos e for atrás deles, é que a coisa pode mudar. A educação no Brasil, a educação com relação ao direito do consumidor no Brasil, eu falo que é falha. Por quê? Porque muitas vezes a gente absorve somente o que as empresas, através das suas propagandas, através de suas marcas, né, já muito famosas. E a gente aqui quer deixar um destaque, coronel. Me desculpe que eu tenho essa mania de chamá-lo só de coronel, porque ele foi nosso chefe e a gente chamava ele assim. Mas então, a gente quer deixar um destaque o seguinte: hoje em dia, o mercado digital, né? E aí eu trouxe para nosso debate a plataforma do iFood, porque é uma plataforma digital. O mercado digital, ele está muito em alta. E não foi à toa que eu trouxe esse tema, haja vista que os consumidores estão consumindo muito através de plataformas, através de sites, e aí a gente tem que trazer para eles estarem se orientando como eles podem ir atrás dos seus direitos. Pois bem, o doutor Jorge disse o seguinte, que são solidários a plataforma da internet, o fornecedor e o entregador. Entendem? Mas, muitas vezes, como o doutor Jorge deixou claro, o entregador é um motoboy. Então, como é que a gente vai estar responsabilizando um motoboy que muitas vezes não tem uma educação sanitária
e não tem uma capacitação, não foi treinado, né? Nenhum de nós fomos treinados para estarmos numa pandemia, a verdade é essa. Mas a gente vamos olhar, vamos ver o motoboy. Imagine, uma pessoa que está acostumada a lidar no trânsito aí com entregas pesadas, com qualquer tipo de produto, eles muitas vezes se arriscam até a própria vida. Boa noite, Henrique Coruripe, de Alagoas, seja bem-vindo, meu eterno aluno. E boa noite, Marcos Carvalho, seja bem-vindo, Marco. Então, assim, é muito complicado a responsabilização de um motoboy. Ele também está sendo exposto, não é, doutor Jorge? Ele também está sendo exposto ao vírus, ele está na linha de frente. A gente fala que os motoboys, as pessoas que estão no supermercado, os lixeiros, né, que estão fazendo um trabalho brilhante, sem parar, de tirar o lixo das nossas ruas, que quer queira ou quer não, uma infecção, uma epidemia, ela precisa muito de limpeza e nós produzimos lixo, né? Nós que somos humanos produzimos lixo. Guto, seja bem-vindo, meu colega advogado, querido, há muito tempo, né, Guto? Seja bem-vindo à nossa live. Então, a gente tem que ver que, Silvio Santos, seja bem-vindo, a gente tem que ver que existe um pouco de dificuldade do consumidor aí de estar avaliando na hora de responsabilizar. A doutora Adriana, mas o cara veio me entregar aqui o produto, veio sem luvas, e com certeza foi ele que me gerou o meu mal à minha saúde. Tudo bem, eu concordo que em primeiro grau, à primeira vista, a gente pode realmente pensar desse jeito. Mas, pessoal, como é que ele foi capacitado? Ele foi treinado para isso? Ele tem álcool gel? Pessoal, como o doutor Jorge disse, uma viagem de um motoboy para entregar varia de R$5 a no máximo 12, não chega nem a R$15. Será que aquela pessoa tem um álcool gel? Hoje eu recebi uma pessoa aqui que veio me trazer um produto, comprei um produto e ele, graças a Deus, bem orientado, né, e também com preservação da saúde dele, não só a minha, estava de máscara, estava de luvas e inclusive usando álcool gel até me ofereceu. Eu disse, não precisa não, eu tenho aqui em casa. O senhor pode ficar para o senhor usar, para o senhor mesmo ir nas próximas entregas? Entendeu? Mas é muito difícil, é muito fácil a gente apontar o erro para alguém, né? Agora, vamos ver se a gente também está fazendo a nossa parte, né? Eu entendo que as plataformas dos iFoods, eles devem sim procurar minimizar, principalmente nessa época. Por exemplo, essa compra que eu fiz foi de uma loja, certo? A loja, a dona da loja, ela teve a preocupação de falar para o entregador que ela já tem um motoboy fixo. Então, seria bom que as empresas tivessem os motoboys já, ou um, ou dois, ou três, não sei, elas contratassem e já fizessem esse negócio. Olha, vocês têm que sempre estar higienizando, higienize o produto também, quando for entregar para a pessoa, entregue a uma certa distância. Certas regras que a empresa deve tomar. Como essa pessoa é empresária e fez comigo, assim também, não mais. O dever seria muito maior, né, com aqueles produtos de alimentos. Porque o meu não foi de alimento. Mas, se fosse de alimentos, a gente sabe que o vírus, ele pega através da saliva. Através de contaminação de suor, né, que nós temos nos nossos dedos, na nossa pele, a gente sua. Então, é complicado dizer que, não, mas foi a empresa dizer, não, mas foi o motoboy que chegou aí desprevenido. Sim, e por que você, como empresário que tem dinheiro,
para pagar pelo menos equipamentos para esse motoboy, que está lhe servindo, porque nós compramos através dele, senão a gente não vai comprar. Então, assim, os empresários, tenho certeza que devem ficar ligados. Ive Lima, doutora Ive, seja bem-vinda. Devem ficar ligados. Pessoal, a saúde da gente é uma coisa que a gente deve tratar com muito cuidado. E principalmente consumindo produtos agora. O que eu percebi, doutor Jorge, eu não sei se o senhor pode falar aí, eu tenho ido ao supermercado, porque aqui em casa só estamos eu e minhas filhas, porque minha mãe foi para o interior com minha avó, né? Eu sou separada, divorciada, e estou aqui com minhas filhas. Minha mãe foi para o interior, meu filho, eu tenho um filho também homem, né? Um menino, foi para o interior, que a gente tem uma casa interior, e eles ficaram lá desde março, não conseguiram voltar, né? Aí eu vou ter que sempre estar indo para o supermercado. O que é que eu percebi? Como o senhor falou aí, nas primeiras semanas, as altas o aumento de preço foi terrível. E agora o que eu estou percebendo é o seguinte, eu vou toda semana uma vez, eu elejo um dia para sair. Agora o que eu estou percebendo é o seguinte, produto com má qualidade, principalmente hortaliças. A gente está consumindo, quando eu vejo lá uma couve estragada, eu digo, meu Deus, mas só tem essa, eu vou levar essa mesmo. Infelizmente. E a gente vê o quê? Produtos que não são de qualidade, mas o preço nem diminui, pelo contrário, aumenta. Outra coisa que eu percebi, doutor Jorge, é a falta de produtos. Por exemplo, a gente vai procurar de uma marca tal, não tem mais, só tem de uma só ou duas, né, de certo produto, e a gente, cadê a qualidade, minha gente? Sei lá, eu tô achando assim que eles não estão muito preocupados. O que é que o senhor me diz? Doutor, nós conversamos com os supermercadistas, né, fizemos uma reunião. Eu, Flávio, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, junto com a doutora Eus, a gente reuniu aí vários ramos empresariais, né? Mas é que os reflexos da pandemia elas são muito complexos, né, em toda a cadeia de suprimentos, né? Então, tanto lá na produção, a falta de insumos, hoje nós não conseguimos importar, por exemplo, fertilizantes que vinham da China, hoje não consegue chegar. Então, nos últimos 4 meses, houve um aumento considerável do preço das commodities, né, ligados aí ao agronegócio, por falta de produtos, pela dificuldade de trânsito desses produtos, né, de transferência entre os países, né. As relações comerciais hoje elas estão estremecidas no mundo todo. Há uma guerra declarada entre a China e os Estados Unidos, uma guerra comercial, envolvendo a pandemia e questões aí políticas e de geopolítica, que está impactando diretamente a produção no mundo todo. Como nós dependíamos aí de uma quantidade grande de insumos vindo, principalmente da China, de produtos industrializados, peças, etc., isso tem sido muito difícil, né? A quantidade de voos hoje são ínfimas. Por exemplo, aqui no nosso estado, aqui em Aracaju, nós tínhamos aí 15, 16 voos por dia, hoje nós temos 2, né? 2 voos, e assim, muito difícil. Então, qualquer coisa que você vai adquirir, para chegar, o custo ficou maior, por relação a tudo isso. E no que tange aí a produtos in natura, eu começo falando justamente dessa questão. Essas pessoas, elas permaneceram no campo, né, se dedicando, produzindo alimentos para atender as pessoas que vivem nas cidades, né? E uma dificuldade muito grande, sem acesso àqueles insumos que eram simples antes, né, para adubar a terra, etc. Hoje você não compra calcário com facilidade, porque não tem, ureia está difícil de encontrar, então uma série de produtos
e faz com que, que esses alimentos eles percam a qualidade, pelo menos em termos de vistosidade, né? Ser um alimento vistoso, grande, bonito. E realmente isso tem acontecido, e a explicação, e que é totalmente plausível, dos produtores e dos supermercadistas que estão adquirindo esses produtos, é essa dificuldade. Juntando com toda essa questão que o impacto, né, é uma reação em cadeia, né? A logística Mas toda então eles não funciona. deveriam, se o produto tá sendo ofertado em menor qualidade, eles deveriam diminuir o preço, né? Só que a questão da oferta, lei de mercado, oferta e procura, né? Como estão produzindo menos, a terra não está sendo adubada de forma adequada, não tem os insumos adequados, isso faz com que haja menos produto no mercado, e lei de oferta e procura, e o preço aumenta, a qualidade cai, relativa justamente a isso. E a coisa está começando a se estabilizar, por quê? Aquilo que nós falamos aqui todo dia, desse novo normal, não gosto muito dessa definição de um novo normal, mas realmente é um momento diferente. É. E nós estamos sabendo, começando e aprendendo a lidar com essa situação. Até 2 meses atrás, a gente estava na expectativa, vamos esperar a pandemia para tomar tais ações, né? Hoje a gente vê que não dá para esperar a pandemia, porque a gente não sabe quando vai acabar. A gente sabe que até dezembro desse ano é muito difícil que haja uma vacina com que faça com que a gente tenha aquela rotina do passado. E nunca mais nós retornaremos àquela situação. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, uma live, um debate, usar o Zoom, fazer reunião, fazer uma Assembleia Geral de Credores, como eu falei na outra live, quando se trata aí de recuperação judicial de forma virtual, vai passar a ser uma coisa normal, porque vai se integrar a nova forma de agir e de pensar. A quantidade de advogados que estão deixando seus escritórios e trabalhar em casa, que não vão retornar para escritórios, ou depois vão no máximo para o coworking, porque vão descobrir que trabalhar em casa às vezes é mais vantajoso, traz uma série de benefícios, né? Que antes ele nunca tinha pensado em trabalhar dessa forma. Menos gastos de energia. Esse momento fez com que a gente mudasse a nossa forma de pensar e de agir. Então, é muito complicado, é muito difícil. A gente tem que ouvir, né? A gente ouve muitas pessoas. Quando o cara chega lá, não, quer fazer uma reclamação, isso e aquilo, a gente conversa com o PROCON municipal, ouve as pessoas, né? Vê o que está acontecendo e realmente os reflexos são grandes, né? Mas isso não quer dizer que você não seja responsável, que você não lide a sua responsabilidade por entregar um produto inservível para o consumo. Isso não se justifica, né? Não é... Hoje a pandemia não pode ser justificativa para tudo, né? A pandemia, não vou pagar. Não é. A pandemia não é justificativa para tudo. É normal querer se justificar qualquer coisa, não, por causa da pandemia. Não, calma, vamos lá. A pandemia afeta o seu negócio? Será que afetou o seu ramo de negócio, o seu nicho? Às vezes não, pô. Às vezes não afetou, não tem nada a ver, a pandemia não tem nenhuma questão aí que possa ser alegada. Mas está virando um chavão culpar a pandemia por tudo, né? Querer responsabilizar a pandemia pela sua incompetência ou incapacidade de prestar um serviço de qualidade ao consumidor. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa visão, esse olhar crítico para realmente uma dificuldade muito grande, né, em manter as cadeias produtivas por causa de toda a série de questões logísticas que nós estamos enfrentando no mundo todo. E isso impacta diretamente na falta de produto. Você vai lá e não encontra mais um determinado shampoo. Por quê? Porque a essência vinha lá da Amazônia e hoje não consegue mais chegar aqui, simples assim. Aquele shampoo não tem mais, o produto vai ser um produto local. Então você viu que diminuiu a quantidade de oferta de marcas, né? Porque os insumos para a produção de muitos produtos no país inteiro eles não existem agora, nesse momento, estão escassos ou não conseguem chegar ao Brasil. Tá? Então, fazendo assim um giro, né? Uma ideia do que está acontecendo, a nossa visão é por aí, é esse o caminho. Juzinha disse o seguinte: aqui em Itapuranga da Ajuda, um item que aumentou bastante foi o leite, sendo que determinada marca
aqui estava em falta por uma semana aproximadamente. E vários itens estão sem abastecimentos. O que é que o senhor fala disso? Com relação a justamente o que a gente estava comentando aqui agora, né? Exatamente, né, nessa situação. Houve uma redução, inclusive, dos produtores, né, de leite, de queijo, por toda a dificuldade nessa impossibilidade de aquisição de insumos para o gado, que é o caso da ureia, o sal grosso, o alimento não está chegando, você não consegue a ração que não conseguia antes, está muito mais cara, mais difícil. Muitos produtores estão reduzindo ali a produção, diminuindo a quantidade de vacas em lactação, né? Tirando ali dessa produção. Isso afeta a indústria diretamente, né? E acaba afetando aí o consumidor, e daí atende os mercados mais pujantes, e aqueles locais mais afastados acabam sofrendo mais um desabastecimento. Porque ele prefere manter abastecido um mercado como Aracaju, onde ele vai ter uma quantidade, né, em escala muito maior de venda de produtos do que uma cidade no interior. E esse consumidor do interior acaba sofrendo um pouco mais pelo desabastecimento do que nas capitais. E daí entra tudo isso que nós estamos comentando aqui sobre os reflexos da pandemia da sua forma mais abrangente, mais global possível, né? Seria, eu vejo na minha visão, assim, na minha reflexão, seria importante que os produtores, os comerciantes, eles se unissem, né? Tivessem mais unidos, porque quer queira ou quer não, eles vão ganhar se eles estivessem mais unidos, né? Se o mercado fosse mais maleável nessa época, o mercado que eu digo, por exemplo, entre eles, se eles fizessem tipo de uma cooperativa e buscassem outras alternativas, entende? Aí todo mundo saía ganhando e assim o consumidor não deixaria também de estar recebendo seus produtos. É uma situação difícil, né? Todo mundo sabe que estamos passando por uma situação que nunca passamos nas nossas vidas e todos nós estamos sofrendo com todo tipo de reflexo, tanto financeiro como econômico, como emocional, psicológico, falta de emprego, tudo mais. Então, eu vejo que essa pandemia, ela deve servir para uma lição, né? Todos nós, como o doutor Jorge falou aí, muitos trabalhos continuarão a ser assim remotos, né? Por algum tempo, até que se chegue uma solução plausível e segura para que nós possamos voltar à vida, entre aspas, normal. Nós temos que nos acostumar com esses debates, né, assim, em lives, ver amigos através das lives, ver pessoas queridas, que como eu disse, eu não posso nem ver minha mãe nem meu pai que estão no interior, meu avô, minha avó, meu filho. Então isso é uma coisa que afeta nosso emocional, né? Que a gente fica, meu Deus, até quanto tempo eu vou ficar esperando para dar um beijo meu pai, um beijo minha mãe, um beijo meu filho. Então, imagine também, a gente imagina, às vezes, eu não quero nem pensar nisso, mas às vezes a gente tem que pensar, se faltar produto na prateleira, como é que vai ser, né? Ingrid Cavalcante, seja bem-vinda. É aquilo que a gente comentou, inclusive, na outra live, né? Metade dessas empresas de pequeno porte, microempresas, mesmo depois da pandemia, elas não retornarão, não irão reabrir, não terão fôlego para isso. Por tudo que nós falamos até agora, e principalmente pelo déficit de crédito na praça. Né? Não há crédito, né, não há dinheiro novo, ninguém está querendo colocar dinheiro novo. Né? Vão sair ainda devendo ainda mais, né? Esse, no momento que tudo reabrir, é aquilo que eu comentei da nossa conversa anterior, aquele credor que hoje não está buscando o judiciário ou não está cobrando a dívida, porque ele também é devedor, né? Então há uma certa assim, empatia, né, entre credor e devedor, porque ambos estão na mesma situação. Quem está devendo, quem é credor hoje vai ser devedor amanhã,
e a empresa que ele vai cobrar pode quebrar e ele também quebrar. Então, como está tudo interligado em cadeia, mas quando a normalidade, entre aspas, de abertura do mercado, a gente prevê que vai haver um aumento muito grande nas execuções e a insolvência vai crescer bastante. E com isso, o desabastecimento, por causa dessa insolvência, desse fechamento de pequenas e médias empresas, talvez acabe aumentando, né, e trazendo essa sensação de você não encontrar os produtos, né? Você não chega lá e não ter. Que era fácil antes, você chegava não só para os gêneros alimentícios, como toda a gama de produtos de utilidade do dia a dia, né? De roupas, etc., sapatos, eletrônicos. Nós vamos ter uma dificuldade, isso vai demorar um tempo. Assim, há uma perspectiva que nós estamos retrocedendo economicamente 15 anos, né? Em um ano nós retrocedemos 15 anos e não vai ser fácil recuperar isso. O reflexo é na economia, é na produção, no emprego, na renda, e vai refletir. Verdade. Então, assim, o que a gente vê é por esse caminho. Por outro lado, a gente também tem que ter esperança, né, que as coisas se normalizem. E também, como a gente está falando aqui, quer queira ou quer não, pessoal, quanto mais vocês procurarem a ficarem conhecedores, né, do que está acontecendo, do momento, do porquê, né, para quê, porquê, essas perguntas devem ser feitas para que a gente possa estar, assim, enfrentando esse tempo de uma forma mais amena e de uma forma mais equilibrada, né? Eu digo sempre que na minha live, a minha proposta é realmente compartilhar com quem desejar os meus conhecimentos e os conhecimentos dos nossos convidados. E foi muito bom ter o Dr. Jorge Luzek mais uma vez na nossa live, porque ele trouxe um aparato muito grande, né? Um aparato muito grande de informações econômicas, sociais, políticas, né? Junto do consumidor, porque o direito do consumidor, ele anda junto com a economia, né? Anda junto com a produção, com a cadeia produtiva, anda junto com todo o mercado mundial, né? A gente sabe que o Brasil importa muitos produtos e agora nessa época está impossibilitado, né? Por realmente fechamento de portos, aeroportos, e aí fica complicado para o consumidor, que muitas vezes vai numa prateleira e não consegue achar seu produto. Eu estou falando aqui de produtos básicos, mas vamos dizer produtos como remédio. Já imaginou? Remédios que vinham importados e agora não estão chegando. Pessoas que precisam, que não estão com Covid, mas têm doenças gravíssimas e que precisam daquelas medicações. Imaginou? A indústria farmacêutica, ela não sofreu impacto financeiro, pelo contrário, né? Houve um incremento de vendas da indústria farmacêutica da ordem de 40%. O impacto foi justamente nessa transferência de bens, de commodities, né, para a produção dos medicamentos, né? Que hoje eles estão em falta porque eles não têm aqueles produtos para você produzir. E também pela própria pandemia, um consumo exacerbado de alguns medicamentos por boatos, né, aquelas coisas todas. Que é natural que a pessoa, ouvindo, tal coisa dá certo, ela vai lá e vai tentar tomar, porque há um medo muito grande, um medo generalizado, né? Que a doença se manifesta de forma diversa nas pessoas. É claro que ninguém quer morrer, né? Perder a sua vida por um vírus, e o que você achar que dá certo, a pessoa vai usar. O que aconteceu agora com a ivermectina, né? Que passou a ser
um medicamento com receita controlado, porque as pessoas estavam consumindo de uma forma descontrolada, né? Mas eu gostaria de aproveitar, nós temos um tempinho ainda, né? Temos Tenho ainda tempo? tempinho ainda. Pode falar. A gente aproveitar para fazer, como sempre, não deixar, não esquecer da plataforma que eu ajudei a criar na época, em 2014, trabalhei durante um ano, que é o consumidor.gov.br, que está disponível a todos os senhores aí. Eu até fui dar uma olhada aqui, o iFood ele já pertence aqui à plataforma, e nos últimos 6 meses foram 225 reclamações do iFood na plataforma consumidor.gov, com índice de solução de 95,6%. Tá com o tempo médio de resposta de 2,9 dias e 100% das reclamações respondidas. Ainda bem, né? Vale a pena para os operadores de direito conhecer a plataforma. Consumidor.gov. Porque ele passa a ser uma forma de você compor sem a necessidade de intervenção do judiciário. E até o advogado pode se valer disso para orientar o seu consumidor, prestar uma assessoria para uso da plataforma, fazer essa intermediação, né? E com o índice de solução de quase 100%, hoje, né, em geral, é 84%. Mas de 3 dias você resolveu um problema do consumidor sem a necessidade de percorrer aquele calvário, né, em juízo. Nessas pequenas coisas que você pode resolver e o advogado ele pode estar livre justamente para facilitar esse acesso. Com certeza. E dar uma solução ali rápida ao seu cliente, né, através da plataforma. É interessante, pessoal, que todos conheçam. Interessante. Eu também quero aproveitar para fazer o convite a vocês que não conhecem. Eu estou no YouTube com o canal Facilitando o Seu Direito. Vocês já têm alguns vídeos lá gravados, mini vídeos, que eu discuto alguns temas que são mais recorrentes quando vem até a mim, né, vem me consultar, eu discuto alguns temas. Inclusive, essa nossa live depois vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Eu peço a vocês que não conhecem ainda, que conheçam, se inscrevam e compartilhem, para que assim a gente possa estar aumentando o nosso canal e possa estar chegando ao maior número de pessoas possíveis, né? Agradeço a todos que vieram, né? A gente ainda tem 3 minutos, 2 minutos e pouco. E é muito importante. Outra coisa que eu pontuei aqui é o papel da vigilância sanitária, né? Que a gente não está vendo. A vigilância sanitária, cadê a vigilância sanitária do nosso estado? Já que... do município já foi muito ativa, hoje eu também não vejo. A gente não está vendo, assim, a fiscalização do PROCON é impecável, né? A gente teve uma live 2 lives já com o Chico, e ele falando, assim, que a fiscalização do PROCON não para, e realmente não para, que a gente trabalhou com ele, a gente viu, né? O empenho que eles fazem, realmente é uma coisa, um trabalho brilhante, um trabalho que a gente deve bater palmas, né? Realmente. Mas, assim, e a fiscalização sanitária? Quem é que está fiscalizando, né, esses produtos que estão chegando para a gente através de motoboy, né? Quem está fiscalizando? Eu não estou vendo. Infelizmente, a gente não está vendo isso, né? E é uma coisa, assim, muito importante, porque eles deveriam estar prestando atenção que em uma pandemia, mais ainda deveria estar redobrado essa fiscalização. Há muitos dizem, mas os restaurantes estão fechados, mas estão entregando. Eu vejo muita empresa dizendo que está fechada a porta lá na frente. Mas dentro eles estão trabalhando e entregando através de motoboys, né? Ou de algum... a maioria é motoboy. Então, a gente está enganado, que tem muita gente trabalhando por dentro da empresa para satisfazer realmente, por exemplo, a consumidores que dia de sábado e domingo não fazem seu almoço e pedem o almoço
né, em restaurante. Como a gente não está podendo sair, ir para restaurante, muita gente faz o serviço através de pedidos, né? Então, quem é que está fiscalizando? Se esses alimentos já estão chegando para nós, consumidores, em supermercado, com dificuldade e com a qualidade baixa, quem é que está fiscalizando essa cozinha, esse cozimento, essa coisa toda, essa higienização toda que eles deveriam ter? É essa minha pergunta que fica no ar, né? E que, infelizmente, eu não sei nem a quem a gente pode recorrer, mas a gente deve estar atento para não consumir produtos estragados, né? Porque, como o doutor Jorge Ruzek disse aí, muitas vezes o produto ele precisa de outro. Por exemplo, para você fazer uma comida, você precisa de enlatados, porque você vai precisar de um tempero, às vezes vem industrializado, você vai precisar de um óleo, você vai precisar de várias coisas. E tem coisas que podem perder a validade. Por exemplo, o leite de coco perde a validade rápido. E quem sabe se aquele leite de coco realmente aquele validade que está escrita ali no rótulo é verdadeira. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Tomar cuidado. E é isso aí, pessoal. Alguém tem mais perguntas? Doutor Jorge José, que quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de a gente discutir a defesa do consumidor, de trazer informações aos colegas, às pessoas que estão assistindo essa live. E a gente se coloca à disposição aí para novos debates futuros e vamos torcer para essa pandemia chegar ao final e todos consigam tocar suas vidas de uma forma produtiva e alegre e feliz, né? É importante. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu que agradeço ao senhor pela sua contribuição, a sua sabedoria de sempre, a sua parcimônia, o seu jeito assim muito agradável de colocar os assuntos de uma forma bem razoável e de uma forma de fácil entendimento, né? Eu agradeço sempre ao senhor a sua disponibilidade e quero dizer que será uma honra tê-lo em próximas lives, discutindo alguns outros direitos que não só relacionados à pandemia, mas relacionados a direito como um todo. Porque meu canal é justamente no YouTube daqui, né, para facilitar o direito de qualquer tipo de usuário, né, seja ele uma pessoa que não tenha a formação em direito, ou seja ele também colegas e que queiram também estar fazendo um debate aqui. Eu deixo aqui a live interativa, né, como se ouviu, fazem perguntas, a gente dá resposta. E muitas vezes, quando não tem perguntas, a gente tenta debater da melhor forma possível, né? Agradeço a todos que estão aqui. Quero convidá-los. Na próxima segunda-feira será um tema sobre psicologia. Eu estou sempre trazendo um psicólogo ou uma psicóloga, que são nossos amigos, para tratar, né, da nossa psique, né, do nosso emocional, que realmente está deixando muita gente de cabelo em pé. Essa pandemia que não acaba, a gente fica naquela angústia, naquela aflição, querendo voltar ao normal, que, entre aspas, quem é que disse que é normal, né? A gente está vivendo uma grande lição de Deus, do mundo, do que vocês quiserem chamar. É uma grande lição que a gente está vivendo para a gente dar valor às coisas simples que a gente não dava, que é um abraço, né? Que é um beijo. Hoje em dia a gente não pode beijar nem quem a gente ama. Imagine isso. Um abraço, um beijo, um carinho, um cuidado que a gente deve ter com nossos familiares, que devemos ter com o próximo, né? Por exemplo, se eu chegar perto do nosso amigo aqui, doutor Jorge, eu não vou poder abraçá-lo, né? Infelizmente, querendo ou não querendo, a gente não pode se abraçar por amor ao Senhor.
por amor a mim, não é isso? É difícil, viu? Muito difícil. Então, pessoal, já estamos nos 13 segundos, 12 restantes. Eu quero agradecer a todos a nossa live. Fiquem atentos que para a semana tem